Olá, que maravilha ter você neste momento de estudo e comunhão. O novo céu e a nova terra é um mito ou uma realidade? O que a palavra de Deus nos apresenta sobre este assunto? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17. E leia comigo. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Leia agora no Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Leia também 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O profeta Isaías diz que Deus iria criar novos céus e nova terra. Já João disse que o novo céu e a nova terra estavam criados, feitos, pois ele os viu. E o apóstolo Pedro afirma que aguardavam um novo céu e uma nova terra. Para eles não era um mito, mas uma realidade. A pergunta agora é: por que novo céu e nova terra? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6. E leia juntamente comigo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. E quando a terra e quase todos seus moradores serão queimados? Quando acontecerá isso? Leia Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 20 do Apocalipse, versículos 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. O texto que acabamos de ler deixa claro que isso acontecerá depois do milênio. Mas talvez você pense, este texto não menciona a destruição da terra, mas apenas de Satanás e de seus seguidores. É verdade. Mas leia agora 2 de Pedro, capítulo 3 e o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora creio que não ficou dúvida, pois o texto deixa bem claro que os céus passarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Leia também o versículo 12, o mesmo capítulo, o versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão
e os elementos ardendo se fundirão. Aqui apresenta um detalhe muito interessante. Os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Eu já trabalhei fabricando panelas de alumínio fundido. Essas panelas grossas que muitos gostam para cozinhar arroz. E o processo é bem interessante. Primeiro, pega-se panelas velhas, feias, amassadas e furadas, latinhas de alumínio e etc. Segundo, coloca-os numa panela de ferro e acende um fogo bem forte sobre a mesma. Terceiro, o fogo esquenta tanto até que todo o alumínio que está dentro da panela de ferro se derrete, se dissolve, ficando líquido. Quarto, quando chega neste ponto, derrama-o numa forma previamente preparada. Quinto, em instantes, o alumínio derretido se funde no formato da forma, formando uma panela nova, bonita e muito boa. Conhecendo este processo, temos uma pálida ideia da expressão os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Meu querido, esta terra está um bagaço. Leia Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Geralmente se fala da chuva no dilúvio, mas além de chover, a Bíblia diz que se romperam todas as fontes do grande abismo. Você já pensou nisso? O rompimento de todas as fontes do grande abismo? No dilúvio, houve tremendas explosões, expelindo para a superfície coisas de camadas internas da Terra. E até hoje existem os vulcões. E também coisas da superfície foram soterradas, gerando gases, petróleo e etc., que é explorado pelo homem, queimando, poluindo assim a atmosfera, proporcionando um malefício tremendo ao planeta. O uso e abuso dos recursos da natureza pelo homem tem gerado muitas mudanças à Terra. Podemos comparar nosso planeta com uma panela velha, furada, amassada. Mas Deus vai derreter tudo no fogo. E os elementos derretidos depois se fundirão, transformando-se no novo céu e na nova terra. Agora vem outra pergunta muito importante. Como será o novo céu e a nova terra? O primeiro texto que lemos hoje, Isaías 65, versículo 17, diz que as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então, o primeiro aspecto é, não teremos lembranças de coisas ruins. Já em 2 de Pedro 3,13, que nós lemos no início, diz que esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Este é o segundo aspecto, que acho muito importante também. Você já imaginou viver num mundo onde não há injustiça? Só existem coisas justas, coisas certas? Que maravilha! Agora veremos um terceiro aspecto. Leia Isaías capítulo
33, versículo 24. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Leia também Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que beleza! Não terá farmácias, hospitais, nem funerárias e cemitérios, pois não haverá acidentes e ninguém ficará doente. Não haverá dor, muito menos a morte. E quanto à segurança, como será? Esse é o quarto aspecto que nós vamos ver sobre o novo céu e a nova terra. Leia no livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 18. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Que delícia! Um lugar bem seguro. Você ficará tranquilo, sossegado, em paz. Veja agora um quinto aspecto. Leia no livro do profeta Isaías, capítulo 11, e os versículos 6 a 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não haverá mais predadores. Todo reino animal voltará à vida harmoniosa que existia no Éden, antes do pecado. E a capital? Como será a capital da nova terra? Leia no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 10 ao 23. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro.
Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Não vou entrar em detalhes, porque são muitos, mas com a leitura podemos começar a imaginar como será linda e maravilhosa tal cidade. Leia agora Apocalipse capítulo 2 e o versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Agora vamos ler Apocalipse 22 e o versículo 4. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Resumindo, a nova terra será um verdadeiro paraíso. Voltaremos ao paraíso de onde nossos primeiros pais saíram ao pecarem. Nossa linguagem é insuficiente para descrever as maravilhas deste lugar esplendoroso. Veja as palavras do apóstolo Paulo neste sentido. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Com o estudo de hoje, entendemos que o novo céu e a nova terra não é um mito, mas uma realidade. A atual terra será queimada, derretida e fundida, formando a nova terra muito mais bela. Terceiro, isto acontecerá depois do milênio. Entendemos também que a vida no novo céu e na nova terra será maravilhosa, sem lembrança das coisas ruins aqui deste lado. Existirá justiça, segurança, não haverá dor, doença nem morte. Todos os animais serão dóceis, vivendo em plena harmonia. A capital será magnífica, de ouro e de pedras preciosas. Enfim, além da nossa descrição, ou além mesmo da imaginação. Diante dessas realidades, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, leia comigo, aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tudo que fizermos ou deixarmos de fazer, todo sofrimento que passarmos,
é comparado como nada em relação ao que Deus preparou para nós. E o mais importante é sabermos que tudo isso pode ser nosso. Isso mesmo, você pode desfrutar de todas essas maravilhas, pois Deus as preparou e te oferece gratuitamente. O que você precisa é acreditar e aceitar. Leia comigo Apocalipse capítulo 22, o versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para você ter direito, é preciso lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. É preciso aceitar Jesus como seu Salvador. Aos que fizeram um concerto com Jesus, deixo as palavras do apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 13 e 14. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Meu amigo, minha amiga, por que somos tão propensos a nos apegar às coisas materiais e terrestres, se Deus quer nos dar algo tão grandioso como a nova terra, a nova Jerusalém e a vida eterna? As dificuldades desta vida, por mais severas que pareçam, são insignificantes em comparação com a autêntica alegria e as realizações do futuro. Portanto, não permita que o trabalho, as amizades, interesses, negócios e as luzes deste mundo obscureçam sua visão da nova terra. Quero muito viver na nova terra e espero que este também seja o seu desejo. Vamos orar, pedindo para Deus nos ajudar para isso ser uma realidade, que possamos estar lá no novo céu e na nova terra? Oremos então. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos porque o Senhor tem planejado um novo céu e uma nova terra maravilhosos para ali viverem eternamente os seus filhos. Neste momento eu te peço que me ajude e ajude também a pessoa que está assistindo esta mensagem para que possamos fazer o preparo necessário para viver contigo eternamente neste lugar maravilhoso. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.